que Caim o matou. Versos 26 e 7. Nasceu também um filho, o qual pôs o nome de Enos. Foi neste tempo que começou a buscar o nome do Senhor. E 7, teve um filho, e este começou a buscar o nome do Senhor. Olha para o teu vizinho e faz assim, ó. Fecha os teus olhos. Ah, Jesus. Prepara a nossa mente, Jesus, para agora. Prepara a nossa mente, Jesus, para o que Tu vai fazer neste lugar. Espírito Santo, nós estamos como aquela viúva cheia de vasilhas, esperando o Senhor derramar o azeite. Ah, Jesus, nos transborda esta noite. Nos transborda esta noite. Nos enche com a Tua graça. O Seu amor é impressionante. O Senhor deixou 99 segura e foi buscar nós na escuridão, no meio do medo, do pânico, da depressão, do vício. Colocou nós ferido em Seu colo, subiu a ribanceira, subiu o penhasco, trouxe perto das 99, colocou no meio, tratou as feridas, passou a noite acordado e inteirou as suas 100 para cuidar. Obrigado, Jesus. O nosso interesse essa noite é só pelo Senhor. Senhor Jesus, o nosso interesse essa noite é pelo Senhor. Não há outro interesse agora, Senhor, natural ou espiritual, que não seja o Senhor. Senhor, que tudo aquilo que está em nossas mãos possa ser jogado ao chão, para que nós estejamos livres para pegar na Sua mão. Espírito Santo, faça em nós tudo de novo, como na primeira vez. Me enche de novo, como na primeira vez. Senhor, derrama o Teu amor de novo, como na primeira vez. Me esqueci o dia em que eu deixei a casa do Pai. Jesus. Deixei meu orgulho sufocar meu amor. Tentei escrever a minha história. Ah, Jesus, essa noite o nosso interesse é por Ti. Mas hoje estou aqui, tenho saudades do meu pai. Será que ele ainda se lembra de mim? Nosso interesse é pelo Senhor. Mas hoje estou aqui, tenho saudades do meu pai. Será que ele ainda se lembra de mim? Amém? Olhe para mim. Não tire a sua atenção por nada. Eu quero contar uma história para você. Eu posso ser um contador de história essa noite para você? Eu quero contar uma história. A data ninguém sabe, o dia muito menos. Mas um certo dia, Deus forma uma bolinha. E nessa bolinha, Ele tira 6 dias para modelar ela. Deus faz o planeta Terra
E todos os dias Ele modela o planeta Terra, criando os seres vivos, criando os aquáticos, terrestres, os que voam, criando firmamentos, água doce e salgada, criando toda espécie de pássaro, toda espécie de réptil, toda espécie. E Deus lá do céu, Ele fica falando, e haja luz e houve luz, e haja sol e houve sol. E lá do céu, sentado no seu alto e sublime trono, Ele começa a construir algo tão lindo. Nós só conseguimos descrever esse algo lindo porque nós o vimos hoje. Mas Ele começa a tirar do seu coração aquilo, e Ele consegue formar um passarinho chamado saíra de 7 cores. Ele consegue fazer animais aquáticos em comum. Ele começa a criar alguns animais que a gente fica apavorado do nível. Ele consegue criar um ser vivo microscópico e também cria uma baleia de 42 toneladas. Tudo sentado no seu trono, os anjos do lado apavorados. Então no 6º dia, Ele olha para Cristo e o Espírito Santo e diz o seguinte: o que tu acha de nós fazermos o homem conforme a nossa imagem e semelhança? E Jesus disse: eu topo. E o Espírito Santo: estou dentro. E Deus levanta do trono, os anjos vejam Ele levantar e fazem assim, ó. E Deus disse: mas este eu quero tocar, quero fazer com as minhas mãos. Então Ele desce do céu, pisa sobre a terra, separa um lugar chamado jardim. Não que os outros lugares fossem maldosos da terra, mas o jardim do Éden no original significa deleite do Senhor. Ele deixou um lugar, uma mansão apropriada para eles, um lugar de segurança. E criou então Adão, fez do pó, e no 6º dia Ele começou a modelar e deu vida a esse ser humano. O céu já faz um dia que não tem Deus, porque Deus está envolvido fazendo um homem. E Deus vai criando este homem, vai dando moldura a ele. E Deus termina o homem, coloca nesse jardim, e Deus começa a ficar envolvido num relacionamento com ele. E os céus estão sem Deus, só tem Jesus e o Espírito Santo. Deus está envolvido na terra com a maior criação que Ele fez. E os dias vão se passando, e esse nível de relacionamento vai aumentando com Adão. Então a Bíblia diz, lá em Gênesis 2, versos 19 e 20, que o próprio Deus que fez todos os animais começou a trazê-lo para Adão dar nome. Deus e Adão começavam a rir e chorar junto, cada animal que eles viam, porque Deus sabia o nome de cada um, mas queria que Adão desse o nome da forma de Adão. Então Deus trazia um elefante e Adão morria de rir. Para que uma tromba desse tamanho? Porque a orelha é enorme. E Deus dizia: dá um nome a ele. E Adão dizia: o Senhor já tem um nome, eu tenho, mas eu quero que tu seja o responsável a dar esses nomes. Deus trazia o piolho. Adão ficava enxergando onde estava o piolho para dar nome. De repente Deus trazia do mar uma baleia. Eram muitos dias de risada, de alegria, de emoção. Deus não volta para o céu, fica muito tempo nesses dias. E sabe quantos anos Deus fica? 600 anos, compartilhando com Adão, ensinando Adão a dar os primeiros passos, ensinando Adão a saber qual é o animal que deve fazer um assado no domingo meio-dia. E Deus vai fazendo tudo isso. E cada animal que Deus vai trazendo, Adão vai observando que o macho tem a fêmea. E Adão então começa a olhar o macaco e a macaca chegando perto. E quando Adão dá o nome de macaquinho e macaquinha, a macaquinha dá um beijinho no macaquinho e Adão começa a ficar constrangido. E a Bíblia diz que Adão olhava para ver se achava alguma parecida com ele. Então Deus deu um sono a Adão, tirou da costela dele algo precioso para ele, tirou a sua esposa, a sua auxiliadora. E tirando ela, Adão se apaixonou à primeira vista de uma maneira tão intensa e profunda, que disse: essa faz parte da minha carne e é osso dos meus ossos.
Adão começa a viver um tempo de loucura com Deus, um tempo de amor intenso, porque Deus realizou algo mais intenso para ele. Tudo que Adão tinha dentro do jardim era sua esposa e Deus. Agora Deus começa a voltar para o céu durante as manhãs, e no final da tarde a Bíblia diz que Deus descia à terra para fazer um culto de célula com eles. Adão não sabia nada da vida, então Deus tinha que ensinar. Não é adorar a Deus, porque Adão já era o símbolo de poder adorar a Deus, mas Deus ensinava como devemos adorá-lo. Por isso que Deus disse assim, ó, não adorais imagem de escultura. Por isso que Deus ensina, não adora isso, não adora aquilo, adora eu. Deus ensinava Adão a fazer a adoração correta. Havia uma célula todo final de tarde. Todo final de tarde o céu ficava sem Deus, para que Deus viesse até o homem. Era algo profundo. Só tinha um jardim e Deus. Posso continuar contando a história? Deus era suficiente para Adão e Eva. Deus era suficiente. Nos finais de tarde, Deus aparecia no jardim. Adão e Eva sentavam ao lado do seu pai. E Deus dizia, olha, tem animais que vocês cuidem para não tocá-los. Vocês cuidem do leão, do crocodilo. Cuide que quando entrar nas águas para tomar banho, cuide do peixe elétrico. Eles não sabiam nada, não tinham ninguém. Hoje você conhece tudo, porque as experiências uns dos outros, você conhece o que é do bem, o que é do mal, eles não conheciam. Você sabe a diferença do bem e da inocência? Tem uma coisa muito grande, a diferença entre o bem e a inocência. O bem é o seguinte, o bem, se eu botar um pouco de veneno no copo, Júlio, e dá para te beber, tu não vai beber porque tu sabe que esse bebê morre. Só que olha o seguinte, se eu dar para alguém esse veneno do bem, eu estou fazendo bem, mas se eu receber o veneno de alguém para me tomar, eu sei se esse veneno é do bem ou do mal, eu vou morrer, então eu sei discernir entre o bem e o mal, e eu não vou beber. Mas a inocência é diferente. A inocência, ela bebe porque ela não confia no veneno, ela confia em quem deu o veneno. Por isso que Adão e Eva confiavam só em Deus, ele era o suficiente. Se Deus desse venenos, eles tomariam, porque eles não confiavam no veneno, confiavam em Deus. Tudo que eles tinham era um jardim em Deus. Havia uma profundidade do Senhor. Mas tem dias que a gente não se acorda bem. Tem dias que o casamento não está bem. Tem dias que nós, no nosso secreto, não estamos bem. E neste dia, o diabo está do seu lado. O maior evangelista que eu conheci pelas redes sociais e amo de paixão o ministério dele, Billy Graham, escreveu: todas as vezes que alguém pensar em navegar para longe de Deus, o diabo sempre tem um barco disponível. E nesse dia que eles não acordaram bem, o diabo apareceu. Só que o diabo não investiu na vida de Adão, porque Adão era tão apaixonado pela mulher dele. Porque se o Adão era tão apaixonado pela mulher ao ponto de dizer, ela é carne da minha carne, o diabo aparecesse como uma mulher linda, Adão não cairia, porque a mulher dele era o suficiente. Adão precisa ver para cair, o homem precisa ver para cair. A maioria dos casamentos acontece porque os homens vejam e caem. Só que Adão tinha um foco, a mulher dele era o foco. E o diabo disse, se eu ir para ele não adianta, se eu aparecer como mulher bonita, porque para ele não tem mulher bonita, para ele só tem uma, e é a esposa dele. Então o diabo se transforma numa cobra e vai até a mulher, porque a mulher não peca no olhar, ela peca no ouvir. Às vezes ela está cansada de escutar em casa, gorda, burra, feia,
as outras batem melhor uma foto, as outras vestem melhor uma roupa, as outras conseguem fazer melhor as outras coisas. Ela é no ouvir. Então o diabo não precisou de uma estrutura bonita, apenas uma cobra, mas que falasse bem. E o diabo investiu no ouvido de Eva. Eva comeu do fruto. E quando Eva ofereceu, Mônica, para Adão, Adão confiava na sua mulher. E comeu. Por causa da inocência, ele não acredita no pecado da fruta. Ele acredita em quem dá o veneno, porque ele confia na pessoa. Essa é a inocência. Então eu continuo a minha história. Eles caem. E Deus aparece no final de tarde, para o culto de célula de adoração. E quando Deus senta, Deus ainda nem abriu o altar para pregar a palavra para eles. Deus ainda nem fez nada. Deus apenas abriu a porta da igreja, abriu os banheiros, está passando uma vassourinha lá no Jardim do Éden e já deu o horário do culto. E ele diz assim: meus filhos, ele sabe o que os filhos fizeram, mas ele precisa que os filhos apareçam. De repente, ele vai na porta da igreja e diz o seguinte: pai, eles não apareceram. E Adão grita lá do meio do mato: ei, eu estou aqui, só que eu não posso ir até na igreja porque eu estou nu. E Deus faz a pergunta que muitas vezes a gente se perguntou. E Deus diz para ele: quem te falou que você está nu? Deus pergunta para Adão e Eva: quem entrou no teu casamento além da minha suficiência? Quem entrou no seu relacionamento a mais do que eu? Quem nos deu conselho a não ser Ele? Deus diz: quem é que te mandou tu seguir conselhos dos outros, se eu sou o suficiente? Não falo só de casamento. Com quem você anda, quem te aconselha, quem você abre o coração, o que você escreve, o que você coloca nas redes sociais. Quem é o teu ídolo? Quem é tua referência? Deus está dizendo: quem entrou a mais no casamento? Se eu criei o casamento, só eu tenho as formas de dar certo. Eu acho lindo o casamento porque cada família tem uma forma de educar os filhos, uma forma de viver diferente. Nós vamos sair para viajar, eu e a minha esposa viajamos direto para ministrar. A gente tem uma forma de andar no carro com os filhos diferente de vocês. Cada um adapta uma maneira legal e engraçada de rir na estrada, de brincar, de brigar e gritar. Tem a maneira de educação dentro de casa. Toda filha mulher veja a sua mãe dobrar a roupa e leva para o casamento a mesma dobra. Toda mãe ensina a enxugar a louça e botar a xícara nessa gaveta. Ela vai casar e levar a xícara nessa gaveta porque ela aprendeu. São educações. Às vezes a gente diz: pá, mas o filho do fulano incomoda desse tipo, o filho do fulano é daquele tipo. Se é meu filho eu bato, não bate. É teu e tu não bate, porque cada um cria um código de educação. E eu acho lindo cada um ter uma forma diferente. Só que as opiniões, quem entra na nossa casa. Então Deus olha para eles e diz o seguinte: a terra ainda é de vocês, mas o jardim não pode ser mais de vocês, porque esse jardim, quando eu fiz, esse jardim só quem tem a inocência pode reinar. Deus fecha o jardim, coloca Adão e Eva para fora.
Adão e Eva agora têm que começar a viver uma vida diferente, aprender a carpir, aprender a plantar, aprender a se esconder dos leões, aprender a se esconder. E o serviço do dia a dia para plantar, para tentar achar comida e para tentar viver, isso vai abarrotando o casamento, vai abarrotando o ministério, e daí nós vamos se enchendo de serviço, se enchendo de coisas, e Deus foi se afastando. Agora o Deus que sempre vivia na terra com Adão, agora Deus não visita mais porque Adão esqueceu dele. Agora ele está no céu ansioso para descer, e Adão não o chama ele. Então começa a nascer algumas canções em nós. Puxa aí, Ediel, a do filho de novo. E daí quando a gente está tão longe de Deus, começa a nascer umas canções, umas orações que começam a nascer no seu quarto. Quem tem diário começa a anotar algumas canções em diário. Dia em que deixei a casa do Pai, esses dias ruins começam a ser essas canções que cantamos. deixei meu orgulho sufocar meu Quando Deus não é mais amor, suficiente para nós, começa a nascer essas canções. escrever a minha história. Quando a gente acha que só a igreja não sustenta mais, começa a nascer essas canções. Mas hoje estou aqui, Tenho saudade. tenho saudades do meu pai. Será que ele ainda se lembra de mim? Mas hoje estou aqui, tenho saudades do meu pai. O serviço do dia a dia nos tirou do culto de quarta, tirou das orações de sexta, tirou das orações. Sabe o que acontece? Algo novo começa a acontecer em Eva. Ela começa a ficar grávida, não sabe o que está acontecendo. Eles não têm mais Deus para ensinar e auxiliar. Ela não sabe o chá que toma para tirar a dor e a cólica e o vômito. Adão não sabe por que ela está ficando barriguda. Mas Adão tem que trabalhar, não consegue manter o dia todo do lado dela. E a mulher grávida começa às vezes a ficar irritada. Então ela ganha o primeiro filho. Então ela ganha o segundo, falta de experiência, ela começa a criar Abel e Caim, e os meninos começam a crescer, e ela não sabe o que dá de primeira vez, porque conforme dá a comida errada, enche de cólica, não tem hospital, só são uns 4 na terra. Não tem vacina contra o Covid, nem contra H1N1, muito menos contra a gripe, não tem exame do pezinho para saber se tem síndrome de Down, se vai ter uma doença. Eles estão sozinhos e perdidos, porque eles acharam que Deus não era suficiente. Os meninos vão crescendo, as brigas dos meninos aumentando, as brigas do casal aumentando, Adão chegando tarde, cansado, e Eva desesperada com os filhos sozinhos. Até que um dia Caim chega em casa todo ensanguentado. E Eva disse: meu filho, um leão te pegou. Meu filho, tu chegou perto de um crocodilo, Deus disse para nunca chegar perto desses animais. Caim entra no quarto, não responde, a sua mãe faz a mala, bota a mala e vai embora, e a sua mãe fica desesperada: cadê o teu irmão? Ele vai embora correndo, e Eva vai na roça e chama Adão e diz: Adão, pelo amor de Deus, o nosso filho está todo ensanguentado, eu não vi se é uma ferida, se é um corte, Abel não aparece, eu estou desesperado, não sei o que vão fazer. Adão sai correndo, vai ver, porque Abel ela cuida de ovelha. Ele disse: vamos lá ver nas ovelhas, vai que alguém se machucou. E quando ele chega lá, algo que nunca aconteceu com ele, não você quer que aconteça contigo, a sua mãe veja Abel morto. Hoje a gente sabe que as pessoas morrem pela internet, ou já viu pessoalmente, mas a Eva nunca teve essa experiência. Ela pega aquele menino que ela criou, que começa a dizer: meu filho, tu tá fingindo que tá dormindo, meu filho se mexe. Ela não sabe se põe a mão no pulso, porque ela não entende nada de medicina. Ela tá desesperada, ela não sabe se o menino tá fingindo, se é um teatro. Ela não entende o que é que acontece. A história não conta, eu também não sei. Não dá para saber se ela deixou muitos dias ali até o menino apodrecer, para ela encarar a realidade que tem que enterrá-lo, porque ninguém ensinou para ela que tem que ter cemitério. Ninguém disse para ela que mãe tem que perder filho. As coisas estão piorando para eles, porque
porque eles acharam que Deus não era suficiente. Alguém entrou na vida deles e mudou tudo. Eles estão desesperados. Um filho foi embora porque matou o outro. Eles não sabem o que é a palavra assassino, nem sei que nome eles dão nesse dia. Uma escuridão começa a entrar nos mares lindos que Deus construiu para eles. O único prazer de Eva nesses dias é ficar trancada no seu quarto lamentando porque ela está dentro do quarto e o seu filho está embaixo da terra. Ela começa em meio ao desespero a pedir para Deus: Deus, eu sei que nós te abandonamos, mas tenta curar essa dor. E a Bíblia diz que Deus veio sobre Adão e Adão o deitou com Eva, e Eva gerou um filho no lugar de Abel. Eva teve um filho chamado Sete. Eva agora está um pouco mais melhor, não superou ainda a dor, mas já está um pouco mais conformada. Sete vai crescendo, vai sendo um exemplo de vida para ela. E Sete diz assim: mãe, estou apaixonada por uma menina, mãe, eu até vou casar. E Eva diz assim: meu filho, deixa que eu te levo no altar. E Sete casa, vai para outra cidade trabalhar. E de repente Sete, parece muitos anos depois, e diz assim: mãe, a mãe não vai acreditar, a mãe vai ser vovó. E Eva velhinha diz o seguinte: meu filho, tem nome? Tem, Enos. Enos será o nome dele. E daí Eva diz assim: então quando nascer, tiver mais velhinho, traz aqui para a mãe, vamos fazer uma festa, vamos matar um porco, vamos matar um boi, vamos fazer uma festa. A mãe está muito feliz. Há muitos anos Deus não desce na terra. Deus está ansioso para ver Adão e Eva de novo. Se passam 10 anos, Enos está do tamanho da juventude que está aqui. Enos está do tamanho das meninas. E lá uma vez ou outra, por cima da conversa, Enos escuta que tem um Deus que criou Adão e Eva. Lá uma vez ou outra, Enos escuta da bondade de Deus. Então eles marcam uma viagem para voltar a perto da Mesopotâmia, onde morava Adão e Eva. Pegam uma viagem de camelo e vão embora. Camelotour é o nome do turismo deles. Passo pelo Egito, pela Síria, costeio toda a Jordânia, entro no território palestino, passo a fronteira, chego na divisa entre o Egito e Israel. Eva, quando vê o seu neto de 10 anos, sai correndo como se ela corresse atrás de Abel. Abraça o neto e diz: ai, que orgulho. Adão está assando uma carne, matou um boi bonito. Adão, quando olha para o neto, diz: meu Deus. Há uma festa, mas há um vazio na festa. Não tem agradecimento, porque todo mundo está com medo de Deus. Ninguém agradece pela comida, ninguém agradece nada. Um tem medo de tocar no nome, outro tem medo de tocar no pecado de novo, outro tem medo de dizer que foi o diabo que usufruiu. Mas de repente, depois de almoçar todo mundo, sabe aquela sobremesa que a avó sempre faz, a mãe, a de primeira? A mãe chama o neto, chama todo mundo, diz: vamos fazer uma sobremesa. A avó fez uma gelatina de limão, botou um mousse de maracujá por cima. E eles começam a comer e começam a falar um pouquinho, mas é a mesma. Ninguém quer tocar naquele assunto. Sabe quantas mulheres aqui dentro e homens que nunca tocam no assunto do pecado porque tem medo? Mas de repente, aquele menino de 10 anos entra no quarto do vô Adão. Veja um instrumentinho de madeira feito com pele de carneiro esticado, e quando ele bate aqui faz... Ele diz assim: vô, isso aqui é do vô. E Adão diz: é meu. Posso brincar? Pode. Ele senta na sala e quando ele bate as notas toda desafinada, vai nascer essa canção. Tenho ouvido falar das tuas maravilhas, que tens poder para salvar. A Bíblia diz que Enos começou a invocar o nome do Senhor. Ele cantou essa canção. Um novo começo pra minha vida. Creio que ainda hoje tudo
vai mudar. Levantarei meus olhos e clamarei socorro. A tua palavra diz que vais me escutar. Começou a haver um avivamento na casa do vô Adão. Levantarei meus olhos. O neto começou a adorar o Senhor de novo. Socorro. Deus começou a chamar os anjos e dizer: estão vendo? Eles querem eu lá de novo. Eu te pergunto essa noite, fica de pé. Alguém quer esse Deus de novo, que pode curar o teu pecado, que pode curar você? Se Deus não levantar em você, eles adorarão. As pedras adorarão, nossos filhos adorarão. Que tens poder pra salvar. Escute a canção. Quero um novo começo. Jesus. Minha vida. Adão, para de comer. Eva olha para Adão. Sendo Adão, nós pecamos, mas Deus está voltando. Ele diz: levantarei. O menino começa a dizer para os avós: pode. Meus olhos e clamarei socorro. A tua palavra diz que vais me escutar. Levanta a tua mão. Em meio aos dias de escuridão e de medo, tem pessoas que foram estrupadas, tem pessoas que foram maltratadas, ofendidas, que tiveram medo de procurar Ele, mas Ele está dizendo: aquele que invocar o meu nome, eu aparecerei. Os que confiam em ti jamais se abalará, jamais se cansará, jamais desistirá. O teu sonho agora, o que eu quero é alcançar, em teu caminho andar. Meu maior desejo é te agradar. Diga: levantarei, bem alto. Levantarei meus olhos e clamarei socorro. A tua palavra diz que vais me escutar. Meu Deus do céu! Houve avivamento no lugar de pecado. Houve avivamento no lugar de morte. Está havendo avivamento no teu coração contrito, doente, enfermo. Está havendo no teu casamento, nos teus filhos, na tua casa. Ei! Ah, Jesus. Fecha os teus olhos. Olhe para mim, eu não terminei a ministração. O vovô Adão e a vovó Eva pararam tudo. Olharam para Sete. E a Eva perguntou para Adão assim, para Sete: o Sete, o que tu falou para eles? E Sete disse: eu não falei muita coisa porque vocês nunca falaram dele para mim. Mas eu pude mostrar para eles todos os animais. E ele começou a ficar tão maravilhado com a mão dele fazendo esses animais. E eu dizia assim: ó, sabe quem deu esse nome a esse cavalo que tanto tu gosta? Foi o vovô Adão. E ele começou do nada a ficar curioso. Eu quero ler um versículo para você. Não precisa você pegar a sua Bíblia. Salmo 116, 1 e 2. Eu amo o Senhor, porque Ele ouve a minha voz e as minhas orações, porque Ele inclina os seus ouvidos para ouvir. Quando eu orar, Ele deixará eu ouvir. Deus disse para Jeremias: me procure que eu deixarei ser encontrado. Deus estava dizendo para os anjos: demorou, mas valeu a pena.
Meu orgulho, o nosso orgulho nos tirou do jardim. Um terceiro conselho no nosso casamento destruiu. O terceiro conselho dos YouTube destruiu nossos filhos. Deus não está sendo suficiente. Pastor, eu acho que a Bíblia não me supõe mais, pastor. O Senhor tem que fazer algo novo na igreja. Ei, Deus é suficiente. Por isso que nosso orgulho nos tira do jardim, mas Deus sempre tem algo para nós. Fecha os teus olhos. Fecha os teus olhos. Se você quiser abraçar alguém, abrace alguém aí, por favor. Meu orgulho me tirou do jardim. Meu Deus, você é o Enos dessa noite. Não, você